Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Jornalistas exaltam o time do Vasco e destacam mudança da temporada passada para a atual. O Vasco tem convencido bastante o seu torcedor quando entra em campo para atuar sob o comando de Maurício Barbieri, o técnico que está dirigindo o Gigante da Colina desde pelo menos o mês de dezembro, vem realizando diversas mudanças na maneira em que o Cruz Maltino consegue se comportar durante as partidas que vem atuando. A maneira de jogar, é claro, tem sido destaque entre a torcida vascaína, mas a imprensa também já conseguiu visualizar a diferença em relação à temporada passada, onde o Vasco criava pouquíssimas chances e tinha pouquíssimo também aproveitamento em número de gols marcados. Dos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu ganhar 4 vitórias contra Botafogo, Trem do Amapá, Resende e também contra o Nova Iguaçu. A única derrota foi contra o Fluminense, onde o Gigante da Colina também se destacou bastante nesta partida, onde conseguiu atuar inclusive por grande parte de todo o jogo, bem melhor que o rival, porém, infelizmente, saiu derrotado nesta partida. O jornalista André Rizek tratou de falar um pouco mais sobre o atual futebol praticado pelo Vasco nas partidas. Abre aspas, a gente está conseguindo visualizar um Vasco que pelo menos consegue divertir, que já tem um padrão de jogo. O Vasco está bem melhor coletivamente. Você olha o time do Vasco nesse ano e está bem melhor do que estava no ano passado, por exemplo. É outro time, fecha aspas, disse André Rizek durante um debate realizado em programa esportivo. Este é apenas o início do trabalho de Maurício Barbieri, mas já há alguns diversos fatores que devem ser destacados pelo torcedor vascaíno, que também continua sendo paciente e buscando cada vez mais visualizar uma melhora no estilo de jogo e padrão tático liderado pelo técnico, que vem recebendo aos poucos também novas caras que vão se encaixando também na construção desse elenco, que foi completamente reformulado para a temporada de 2023. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação ao desempenho do Vasco nestas primeiras partidas do ano na equipe que é treinada por Maurício Barbieri? Também analise o trabalho do técnico, que tem cerca de 71% de aproveitamento dos pontos totais em todas as partidas que ele esteve comandando o Vasco da Gama durante este ano de 2023. E já use dos comentários para falar um pouco sobre o trabalho dele. Após Andrei Santos ser vendido, mais um atleta do Vasco entra na mira de clube europeu. No ano passado, o Vasco se destacou especialmente por ter na sua composição de seu elenco grande parte da quantidade de atletas sendo formados pelas suas categorias de base. Isso possibilita também que os jovens jogadores oriundos da base Cruz Maltina recebam mais oportunidades no elenco vascaíno. Um bom exemplo é o time que encerrou a temporada do ano passado. Boa parte da composição daquela equipe titular, que foi liderada por Jorginho, era composta por grande quantidade de atletas da base. Exemplos esses como Marlon Gomes e também Andrei Santos, que está muito próximo de retornar por empréstimo ao Vasco após ser vendido ao Chelsea da Inglaterra. Alguns desses jogadores conseguem se destacar e também atraírem agora o interesse de grandes equipes da Europa. Um novo exemplo é Marlon Gomes, que após um grande desempenho no Sul-Americano de Seleções, conseguiu abrir os olhos do Milan da Itália, que é o mais novo interessado em contar com o atleta. A equipe italiana esteve observando de perto a participação de Marlon Gomes durante o título da seleção e todo o seu desempenho nos jogos em que ele esteve como titular. O atleta vascaíno tem seu contrato até 2024. O Vasco tem cerca de 70% dos seus direitos econômicos. Neste primeiro momento, o Milan não pensa em fazer uma proposta, mas já se sabe que a equipe italiana vai surgir como um dos grandes postulantes a ter o jogador a partir da janela de meio do ano, e que é uma das principais da Europa. Atualmente ele não vem atuando pelo Vasco pelo simples fato de estar se recuperando de uma lesão. Ainda em reta final, ele deve retornar muito em breve para estar compondo a equipe de Maurício Barbieri. A multa rescisória do jogador não foi divulgada, mas o Vasco tem uma política de colocar as suas grandes joias com uma multa rescisória
acima dos 150 milhões de reais. A torcida espera que Marlon Gomes possa ficar pelo menos mais tempo do que Andrei Santos esteve no Vasco na equipe profissional. Você, torcedor Cruz Maltino, já use dos comentários para falar um pouco mais sobre esse interesse, principalmente do Milan, gigante italiano, na busca por jovens jogadores. Vislumbra agora Marlon Gomes como opção para levar o jogador vascaíno e que é tido como grande potencial para este ano de 2023. Situação é finalizada e Vasco consegue anunciar mais uma nova contratação. Como já era de conhecimento de grande parte do torcedor vascaíno, o Vasco conseguiu o acerto com o lateral direito Paulo Henrique. O atleta de 26 anos assinou com o Vasco um contrato até o fim do ano. Ele chega para ser o 12º reforço do Vasco nesta atual temporada. Em 2021 e 2022, ele esteve atuando pela equipe do Juventude, onde conseguiu um certo destaque e chamou a atenção do Atlético Mineiro, que o contratou ainda neste ano. O profissional disputou pouquíssimos jogos em Minas Gerais e agora será repassado ao Vasco para chegar na Colina e fazer a composição do elenco de Maurício Barbieri, que necessita de múltiplas opções em setores do campo para tornar a equipe cada vez mais forte e completa para a disputa das competições nacionais. Como se viu bem pouco do futebol do atleta no Atlético Mineiro, o maior parâmetro que o torcedor pode se tirar é do seu desempenho apresentado no Juventude, onde ele conseguiu fazer bons jogos e também foram 29 partidas no total em que ele esteve atuando pelo Juventude durante a temporada de 2022, 2 gols marcados e também uma assistência distribuída. O jogador consegue fazer a lateral direita e também consegue atuar com uma posição secundária como volante, mas ao que se sabe, a sua posição de origem é mesmo o lateral direito. A torcida contestou um pouco nas redes sociais a contratação, porém esteve ciente que é necessário que o Vasco possa buscar múltiplas opções em seu elenco e que assim consigam dar uma quantidade maior de opções a Maurício Barbieri para a montagem do elenco. A temporada é longa, mesmo com o Vasco tendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, são múltiplos jogos a cerca das semanas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.